a gente está estendendo ela para vocês, porque a nossa oficina é por pouco tempo e ela tem também o perfil de pesquisar um solo. E como ela está sendo feita na Oswald, então a gente deixou esse capítulo arquitetura para só esse gostinho, né, daqui. Mas eu venho pesquisando há bastante tempo sobre dança, fotografia e arquitetura. E essa é a primeira oportunidade que a gente tem, um desejo muito grande meu. Há muito tempo a gente já havia se conhecido e tentado algumas vezes, e essa é a primeira vez, possível pelo Fomento, né? Então, agradecendo aqui ao Fomento da Dança da cidade de São Paulo. E é um prazer ter o Gui aqui com a gente e poder também sentir essa arquitetura, né, essa casa. E a gente conversou várias coisas. Eu falei para ele que a gente vai fazer também performances fora daqui. E ele tem um trabalho. Eu fiquei assim, o que eu peço para ele falar? Porque esse homem pode falar coisas incríveis, assim, e assuntos incríveis. Então, a gente fechou nessa ideia de falar dessa casa, falar em particular do brutalismo, né, que é essa arquitetura que a gente vem pesquisando no Núcleo Pausa, eu no Núcleo Pausa. E, num segundo momento, falar um pouco que eu pedi para ele sobre o que eu ouvi ele falando num dos vídeos dele sobre a paz e a não paz do espaço público. E como a gente está na Oswald, que é um espaço público, a gente já fez uma performance lá, e tem toda uma proposta de dançar no MASP, na FAO, né? Na Praça do Patriarca. Então, muito interessante o que ele fala sobre a paz, da presença e não presença da paz nos espaços públicos, que eu achei bem interessante para a gente pensar, principalmente porque também a gente tem o trabalho dos olhos fechados, né, que de uma certa forma brinca um pouco, né, e sugere um lugar interno, num lugar onde está todo mundo para fora, correndo. Então é isso. Então, acho que é isso, né? Muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado, Beth. Então, feliz de estar aqui e conversar com vocês sobre esse assunto que é não sei bem qual assunto, mas alguns assuntos que não são os assuntos convencionais sobre os quais eu sou muitas vezes chamado para conversar, né? Isso é muito legal. Abrir as perspectivas. Estava contando para a Beth que eu tive já uma aluna na FAO que fez o trabalho final de graduação sobre dança e arquitetura, porque ela tinha feito um ano de intercâmbio na França e lá nas faculdades de arquitetura existe essa disciplina, relação de dança e arquitetura, o corpo e etc. Coisa que no Brasil passa longe. Então, eu acho que não tem mesmo, né, Karina? Não tem. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não ouvi falar. Não tem mais mesmo. No Brasil não. Quer dizer, na arquitetura com certeza não. Então também nos cursos de dança isso não aparece. E para a FAO em especial, quando ela fez o trabalho, ela fez uma pesquisa e fez uma dança no prédio da FAO, que também não estava bem longe de ser uma dança convencional. E foi muito legal o modo como aquilo atuou no espaço, criou estranhamento nas pessoas e de alguma maneira estimulou a pensar, porque no fundo o ensino de arquitetura, mesmo da FAO, que é um ensino muito bom, parte um pouco do pressuposto de que os corpos são passivos. Isso não se pensa muito no corpo ativo, como é que ele interage e transforma o espaço, né? A dimensão da criação está no âmbito do projeto. Depois o edifício feito é como se fosse assim, o edifício, e a FAO é maravilhosa por isso, ele permite muita liberdade. Então isso sim. Né? Agora,
parece que o arquiteto depois para de pensar nisso, uma vez que o edifício está pronto. Então, o outro lado, né, como é que as outras pessoas se apropriam, como é que você pode potencializar, tensionar, é bonito de ver. No memorial do projeto da FAO, o Artigas diz que aquele espaço foi pensado para ser um espaço eminentemente coletivo, e que é muito importante o fato de que, por exemplo, quase não tem espaço fechado dentro da FAO, né? Os ateliês, o projeto, por exemplo, eles têm paredes baixas e um pé direito altíssimo, então se alguém gritar naquele espaço vai interferir em todo mundo. Então o Artigas diz, esse é um espaço feito com um sentido educativo, para que o aluno se urbanize, ele usa essa expressão, porque ele tem o senso da responsabilidade do coletivo. Isso é toda uma arquitetura que evita o espaço individual, né? Aquele lugar onde você se tranca, se fecha e você pode fazer qualquer coisa, né? É uma ideia ao contrário, de que você tem sempre alguma coisa que interage com os outros. Isso é ao mesmo tempo uma liberdade, mas também a restrição da liberdade total, no sentido de que é um coletivo. E eu gosto muito dessa ideia, acho que isso funciona pedagogicamente de verdade. Eu estudei lá, depois hoje eu dou aula lá e eu sinto o quanto isso é forte, ainda mais agora hoje, toda essa situação que a gente está vivendo com a educação e com os rumos do país, né? Um edifício sem porta, então é impossível de fechar. Dito isso, em forma de introdução, dá para caminhar para situar um pouco a arquitetura que tem a ver com essa casa, que é o brutalismo. O nome brutalismo surgiu na Inglaterra, nos anos 50, e depois foi transformado pelo Le Corbusier na França e vem para o Brasil nos anos 60. Por que brutalismo inicialmente? Porque uma escola que foi feita na Inglaterra por dois arquitetos, um casal, Peter e Alison Smithson, fizeram essa escola com todas as instalações aparentes. Então, pela primeira vez, a tubulação elétrica, por exemplo, não estava embutida dentro da parede, sim estava em forma de conduíte para fora. Toda a tubulação de água de esgoto era externa. Então, isso, naquele momento, significava, de alguma maneira, expor as entranhas, né? Como que revelar o funcionamento todo do edifício sem escondê-lo. Normalmente, essas coisas ficam, no encanamento fica embutido dentro da parede, dentro do forro, embaixo do piso. Esse é um processo que culmina, por exemplo, talvez o máximo, né, que tenha chegado a essa ideia, é o Beaubourg, em Paris, o Pompidou, onde toda a instalação de ar-condicionado foi para a fachada e pintada de colorido. Isso foi a transformação do tabu em totem, né? Tudo aquilo que sempre quis ser escondido vem para frente e é ressaltado. Então, essa origem do brutalismo está ligada a isso, né? É um edifício que expõe o seu funcionamento. Depois o Le Corbusier traduz isso em outras coisas que tem a ver mais com o que a gente pensa em brutalismo quando pensa na palavra, que é o peso do concreto, o uso do concreto como massa, como material pesado, e o protagonismo da estrutura, né? Você olhar para um edifício e vê muito claramente como é que a estrutura, ou melhor, a estrutura dele, ela é a expressão da própria forma. É isso que o Artigas tomou para fazer o brutalismo em São Paulo. De alguma maneira, a arquitetura brasileira já tinha uma ênfase na estrutura, desde a arquitetura que se fazia no Rio de Janeiro, com Oscar Niemeyer, desde os anos 30. Mas a arquitetura carioca é uma arquitetura que é marcada pela busca da leveza. E a gente vê isso muito na arquitetura toda do Oscar e dos outros arquitetos do Rio, que tem como poética essa inserção da arquitetura na natureza e uma tentativa muito pelas curvas, o que se fala na relação da arquitetura carioca com o clima tropical, com uma certa herança barroca, e a vontade de ser leve.
Em São Paulo, ao contrário, quando o Artigas assume o protagonismo da arquitetura, que é de São Paulo, que se torna importante no Brasil, que é o final dos anos 50, começo dos anos 60, coincide com a inauguração de Brasília. Brasília é uma espécie de apoteose e crise da arquitetura carioca. É o máximo, é para onde converge tudo aquilo que Lúcio Costa e Niemeyer estavam fazendo e depois entra em declínio, até porque logo em seguida tem o golpe militar, o país muda muito nos anos 60, né? Todo aquele clima de esperança que coincidia com a Bossa Nova, com aquilo que o Tom Jobim chamava de uma civilização de praia, né? Que era uma classe média carioca cosmopolita, que tinha como ideal uma cultura leve e que dava a ilusão de que colocava o Brasil no primeiro mundo, né? Nos anos 60 isso entra em colapso, fica claro que aquilo era uma ilusão, né? Então, se na música o tropicalismo vai ter a necessidade de matar a bossa nova para poder existir, né? Como o Caetano já disse várias vezes, por mais que amasse a bossa nova, na arquitetura surge essa arquitetura de São Paulo que vai para um caminho oposto, que é a afirmação do peso, né, e da brutalidade de uma cidade que, ao contrário do Rio de Janeiro, que tem toda uma paisagem, uma natureza para dialogar e uma vontade de ser leve, em São Paulo é uma cidade onde não cabe aquele tipo de posição. Até porque já no final dos anos 50 e início dos anos 60 começava um período em que São Paulo passava a ser totalmente construída pela especulação imobiliária. Os arquitetos estavam afastados da possibilidade de determinar rumos mais inteligentes para a cidade. Então, em grande medida, as construções ditas brutalistas, que são as que a gente chama também de escola paulista, desistem daquela transparência que tinha a arquitetura carioca, da relação da arquitetura com o meio, com o entorno, né, e se voltam para dentro. Isso é, o Artigas inventa essa ideia de uma arquitetura cuja fachada é uma antena cega. O que é uma antena cega? É uma parede de concreto que não tem janela nenhuma. Tanto que dá as costas para a cidade e se volta para dentro, no sentido de tentar, de alguma maneira, inaugurar uma forma de sociabilidade ou de vida mais coletiva intramuros, e não na relação entre dentro e fora, porque a arquitetura moderna original, que é o que deu na arquitetura carioca, ela é baseada na ideia de uma expansão de dentro para fora, de uma comunicação, de uma integração total. E é isso que não existe mais quase nunca na arquitetura do chamado brutalismo. Em São Paulo, onde muitas vezes, não é tanto o caso dessa casa, embora um pouco, né, mas muitas vezes a ausência de janelas leva a uma iluminação que é zenital. Isso é, as janelas abrem para o céu, né, e não para o entorno. Então, nesse sentido, é quase metafísico, é uma luz que vem de um lugar, é da natureza, mas não da cidade. Paraguaia. É que aqui tem esse vidrão, que tem esse jardim, né? Mas não é para a cidade, né? Vejam, é para um jardim interno, né? A comunicação com a cidade não é uma coisa que está sendo buscada, até porque, bom, esse é um bairro residencial, muda muito conforme o contexto, mas vale para essa casa essa ideia também. Então, era um pouco assim, um dar as costas à cidade, um desistir daquela transparência moderna, daquela continuidade, uma tentativa de que a arquitetura, pela sua exemplaridade própria, ela fosse capaz de criar uma nova sociabilidade dentro dela e não nessa relação de fora. Que sociabilidade é essa? Uma vida austera, né, e ao mesmo tempo coletiva, né? Esses dois princípios aqui são fundamentais. Austeridade total no sentido da negação de toda a noção de conforto burguês, né? Conforto burguês, pensando em como o Walter Benjamin descreve, por exemplo, as pelúcias da burguesia, né, no início do século XX, o fetiche da intimidade, né, a burguesia com medo da cidade se refugia no seu próprio lar, entre tapetes estofados e camurças e babados, e tem os seus bibelôs e tudo aquilo. Quer dizer, isso é o horror da arquitetura brutalista, né? Ela quer uma vida ascética, no sentido do conforto mínimo, porque você tem que ser treinado para se urbanizar. Você vive na casa treinando uma vida urbana, né?
como se fosse um equipamento coletivo. Até mesmo o Sérgio Ferro, que é um arquiteto que vem, que é pintor, mas que se forma como arquiteto, trabalha como arquiteto até ser exilado. E é um discípulo do Artigas, mas depois é um discípulo crítico, que critica muito também o que acontece, né? Ele diz, os arquitetos de São Paulo, eles foram formados nos anos 50, numa época em que os arquitetos pensavam que iam construir o país, iam fazer cidades novas, como Brasília, né? Iam ter muitas obras públicas. E depois veio a ditadura militar, aquela perspectiva foi cortada e eles se viram obrigados a projetar casas de classe média. E aí acabaram fazendo essas casas como se as casas fossem espaços públicos. Aquele país que eles queriam construir, eles fizeram dentro de obras privadas. E é muito verdade isso. Por isso que eles dizem, o Artigas dizia, o Paulo diz, que a cidade é uma casa e a casa é uma cidade, né? Tinha essa reversibilidade, justamente numa cidade difícil como São Paulo, vamos fazer cidade dentro das casas. Daí que muitas casas se pareçam, essa um pouco, talvez nem tanto quanto outras, mas a casa se parece com um terminal rodoviário, né? Ou com uma escola, obras públicas, obras de infraestrutura, né? Quer dizer, ela renega completamente a imagem do que seria uma casa. Por quê? Porque ela não quer... Aqui temos uma escada, mas que não parece escada, né? Porque muitas vezes, sempre que possível, rampa, né? Ao invés de escada. Ao invés de janela, clarabóia. Ao invés de telhado, laje plana. Isso é, a substituição dos ícones domésticos, daquilo tudo que distingue, caracteriza a casinha, né? Falando, dito assim no diminutivo como depreciativo, por signos da obra pública. Então, isso de fato é bastante radical, foi a tentativa de inventar um novo modo de viver. Eu fico sempre impressionado com um texto da Lina Bobardi, de 1951, é o primeiro número da revista Habitat, que era editado por ela. Ela escreve um texto sobre o Artigas, o texto chama Casas de Vila Nova Artigas, e ela diz assim: as casas de Vila Nova Artigas quebram todos os espelhos do salão burguês. Elas impõem, elas não se adaptam à rotina da vida cotidiana, elas impõem uma lei severa, como uma moral puritana e etc. E ela descreve assim no sentido positivo. Poderia ser uma crítica isso, mas isso é uma arquitetura dura, né? Vamos admitir, é uma arquitetura que impõe uma série de questões de maneira forte. Muita gente não gosta. Aliás, quando eu organizei uma revista espanhola sobre o Artigas, por causa disso eu acabei visitando muitas das casas com o Nelson Con, que foi fotografar, e aí a gente conversava com as famílias, porque ainda eram as famílias dos proprietários originais, normalmente os filhos. E ao conversar eu via que as pessoas diziam, normalmente, quase sempre era a mesma frase, dizia assim: não, porque papai era do Partido Comunista, e ele encomendou a casa, o Artigas também era do Partido Comunista, e gostava muito, mamãe não gostava. Então, talvez a gente estava concluindo que o projeto dessa casa é de 63, não é isso? Para mim é um pouco anterior. Tá. O ano do projeto da casa do próprio Paulo Mendes da Rocha é 64, seria então logo em seguida, que é a casa dele, que é a casa do Butantã, né? A casa onde ele morou muito tempo. A família hoje em dia é o Lito, que é um dos filhos dele, que mora lá, que é uma casa bastante radical, interessante, né? Porque aqui eu posso contar isso, que normalmente às vezes tenho pudor de contar em aula. Peraí, você tem que explicar. A casa ela é uma caixa de concreto apoiada só em 4 pilares,
com vãos grandes e balanços grandes, né? O que é o balanço? O vão é o espaço entre os pilares. E o balanço você tem a laje, você tem o pilar, e a laje continua ainda mais depois do pilar, isso é um balanço. Se você fizer um balanço gigante, cai. Mas se você calcula, tem até uma dimensão que é possível. Ele fez no limite. E 4 pilares só é pouquíssimo, é uma espécie de desafio da engenharia. E a casa é linda e é radical porque todos os quartos, são 5 quartos, se não me engano, ele tem 6 filhos. São no miolo da casa. Quer dizer, o conjunto de quartos e banheiros está no meio da casa. E tudo que é periferia da casa, isso é fachada, são salas e cozinha. Então, isso tem também o objetivo de poder fazer as 2 fachadas da frente e de trás com janela inteira, né, que abre, e os quartos não tem janela, porque estão no miolo da casa, eles têm só a clarabóia que vem de cima. E aí tem uma questão, além disso, que é o fato de que as paredes dos quartos e banheiros não chegam até o teto, elas vão só até uma altura que barra a visão, mas elas não isolam o ambiente. Quer dizer que tudo que se passa dentro dos quartos e dos banheiros é compartilhado entre os pontos de vista dos cheiros e dos sons. Então é realmente uma casa muito coletivista. Como é que ele conseguiu ter 6 filhos lá? Pois é, são esse tipo de perguntas que todo mundo sempre quis fazer e ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Aí um dia eu estava numa entrevista, porque a revista Trip entrevistou o Paulo, começo dos anos 2000, e o Rafik Farah era um dos entrevistadores e me pediu muito para ir participar da entrevista, porque eles estavam inseguros, queriam que eu ajudasse, e eu fui. Cheguei lá, já estavam tomando uísque há um tempão, então estava no clima. E a entrevista foi divertida, de fato. Ela foi uma entrevista bem cheia de assuntos. E a certa altura o Rafik Farah tomou coragem e fez uma pergunta desse tipo, né? Ele falou: essa sua casa, né? Como é que acontece? Todo mundo sempre quis saber como é que fica o problema do cocô. Aí o Paulo ficou assim, falou assim: como assim? Porque você tem problema com o cocô? E aí ele ainda continuou, o Paulo disse: eventualmente eu posso dizer que o cocô é erótico. Paulo. É Paulo. Vou dizer, prefiro muito mais os cheiros escatológicos do que os cheiros de naftalina dos casacos de pele da burguesia quando vem o inverno e você tira do armário com aquele fedor horroroso. Então, eu não sei se é verdade, isso que é a opinião dele, ou ele só lançou assim, mas eu estou dizendo, é reinvenção de um modo de vida, né? É buscar outras formas que não são as convencionais. A gente é testemunha disso. O nosso banheiro é dentro do quarto. E o outro Paulo que fez o projeto da nossa casa, ele chamava de sala de Eros. Então, Olha. Banheiro da sala de tem a ver com o que você está falando. Tem a ver mesmo. Que Paulo outro é esse? Paulo Sérgio Souza e Silva. Ele fazia muito projeto comunitário em regiões da escola dos comunistas. Sei. Cunhado do Paulo Bastos. Paulo Bastos. Então, digamos, né, que isso tudo formulou um ideal de uma casa na cidade. Isso extrapola um pouco, mas acho que é interessante falar disso. Você pode extrapolar bastante. Vocês entenderam que eles estavam querendo fazer casas como se fossem espaço urbano, renegando todos os fetiches da intimidade, as ideias de conforto que estão associadas à ideia de lar e de espaço privado. Tanto é que esses quartos são quase que celas monásticas, né? Paulo sempre fala, o quarto é um lugar para você passar muito pouco tempo.
né? Depois você fica nos ambientes públicos da casa, que são a sala, a cozinha, etc. Então, não é para fazer um quarto muito confortável. E assim como ali na Bobardi fala das cadeiras de madeira do Teatro do Sesc Pompeia, é parecido, o mesmo raciocínio. Agora explique isso para o Zé Celso, então, que não pode fazer uma peça de 8 horas. São as cadeiras da oficina também. Isso. Mas ali, que é uma concepção brechtiana, né? Que ali é o seguinte: não, um teatro você tem que estar sempre atento, acordado, né? Não tem aquele muito conforto, estofados, você vai assim, não, você não dá, você tem que estar naquela posição ativa. Então, mais ou menos a mesma ideia. Aí, o que quer dizer? Então, a casa como um espaço urbano, não um espaço do individualismo doméstico. Esse é o paradigma da arquitetura de São Paulo. Durante algum tempo, um assunto que sempre me interessa é a relação entre arte e arquitetura, né? Artes plásticas e arquitetura, e já pensei muito sobre isso. O Mário Pedrosa dizia que Brasília era a síntese das artes. Isso tinha uma ideia de que desde a semana de 22 até Brasília era como se fosse um percurso da arte moderna no Brasil em que as artes iam todas juntas na mesma direção. Bossa Nova e Brasília faz parte um pouco dessa ideia. Só que depois, ao longo dos anos 60, essa ideia se rompe completamente e as artes se estilhaçam, os caminhos se separam, né, no contexto da ditadura, e aquela suposta unidade não existe mais. Sobretudo a arquitetura é que se separa das outras artes, porque a maioria das outras artes nos anos 60 vão para o caminho da contracultura. Isso é, como o tropicalismo, como o teatro oficina, como o cinema novo, como o Hélio Oiticica, que pensam um Brasil da geleia geral, o Brasil diarreia, do Hélio, né? Toda a questão do cafona, do mau gosto, da cultura de consumo, da baixa cultura, de uma visão crítica da ideia de subdesenvolvimento, etc. E a arquitetura continua, mesmo essa arquitetura de São Paulo, continua ligada a um projeto de Estado que é desenvolvimentista, achando que é o Estado que vai levar o país. Contraditoriamente, um Estado ditatorial, mas é o Estado, é o modelo do PCB, né? Do partidão. Quer dizer, o desenvolvimento está ligado, está atrelado a um projeto de Estado. Então, acontece uma ruptura e o único elo entre esses lados é a Lina Bobardi, que no campo da arquitetura é a pessoa que está próxima do Teatro Oficina, que forma todos os baianos lá quando ela vai, né, de 59 até 64, que tem uma relação próxima com o Glauber e tudo isso. Mas então, quer dizer, eu pensava essas coisas e ficava dizendo, né, tem aí um caminho, uma ruptura. Mas depois eu entendi uma coisa bem mais interessante, quando eu peguei um período, né, eu peguei o fim dos anos 60, que é o período mais duro da repressão, pós-AI-5, e pensando, naquele momento tão chave da história do Brasil, o que é que estava se fazendo em arquitetura de mais radical e em artes plásticas de mais radical, e comparei. Aí eu percebi uma coisa interessante. Já não era arquitetura carioca, era arquitetura paulista, então eram justamente essas casas que eu estou descrevendo para vocês, esse tipo de obra, assim como a própria FAO, terminais rodoviários, outras obras que são públicas. Mas o ponto aqui é isso que eu estava dizendo, casas pensadas como espaço urbano. E 69, janeiro de 69, né, logo depois do AI-5, é a primeira grande exposição do Hélio Oiticica, onde ele monta a maioria dos penetráveis, que é em Londres, na Whitechapel. E lá ele chama de Whitechapel Experience, que ele consegue montar vários penetráveis que ele nunca tinha feito, o projeto Éden. E era super radical, o Guy Brad que tinha chamado, ele estava ainda começando, mas ele faz essa exposição marcante. E ele foi com o Torquato, foram de navio. O Torquato era amigo muito do Hélio, né? Foram de navio, não tinham dinheiro nenhum, chegaram em Londres, a galeria não tinha nem dinheiro para pagar o hotel, eles ficaram dormindo dentro da exposição. Então, eles dormiam dentro das cabanas e de manhã a galeria abria para visitação pública, eles estavam acordando, né? E aí, só que as cabanas dos penetráveis eram lugares para as pessoas entrarem também, porque
porque a ideia era você tirava o sapato, pisava na areia, tinha partes com água, tinha feno, né, e era uma coisa toda tátil, e você se dobrar naqueles tecidos, né, eventualmente usar como capa ou como cobertor. O Hélio dizia, era um inverno de Londres, né, você sai daquele inverno horrível da cidade, aquela coisa opressiva, e se aninha, né, nos trabalhos de arte que te levam a uma contemplação, o cré-lazer, que ele diria, esse conceito que é o lazer criativo. E de lá você, em busca do sol interno, é uma metáfora do Oiticiga bonita, que acho que tem tudo a ver com coisa que vocês fazem. Mas aí, enfim, era o Hélio fazendo isso, a Lígia, claro, fazendo os trabalhos já terapêuticos, etc. Então aí eu me dei conta, né, quando eu fui pensar, nesse momento do Brasil, final dos anos 60, o que estava acontecendo de mais radical em arquitetura e em artes plásticas. Faltou dar o exemplo seguinte. Em 1970, o Hélio participa de uma coletiva no MoMA, em Nova York, chamada Information. Uma exposição que marcou época. O primeiro curador negro do MoMA, o Kinaston McShine, com uma exposição super radical, só de artistas jovens, de várias partes do mundo, e o Hélio era um deles. E o Hélio montou os ninhos pela primeira vez, que são estruturas de madeira com cortinas, né? E você entra dentro, são habitáculos para lá dentro ter experiências. E aí tem uma cena engraçada, famosa, que era o curador levando a família Rockefeller para mostrar a exposição no dia da inauguração, mostrando de uma em uma, isso aqui é tal coisa, isso aqui. Aí passou na frente dos ninhos, esse é um artista brasileiro, esses são células de vivência individual coletiva e etc. Quer ver? Aí abriu a cortina e lá dentro tinha um casal transando. Dentro do MoMA. Aí, óbvio que o Hélio adorou isso. E aí o Hélio sempre dizia, dava esse exemplo e falava que era o máximo em termos de participação na obra de arte. Então, eu estava dizendo, na hora que eu pus tudo isso junto, eu percebi uma coisa fantástica que é, ao mesmo tempo, Artigas Paulo Mendes da Rocha fazendo essas obras domésticas super públicas, querendo extirpar todo o sentido de domesticidade e de individualidade no nome de um coletivo, e o Hélio, o grande artista naquele momento, fazendo o contrário, fazendo obras em espaço público que são totalmente de uma vivência subjetiva do universo íntimo e doméstico. Eu falei, que incrível, né? Bom, aí eu estudei isso, escrevi e tal, isso faz parte da... Essa é uma conclusão que eu tenho certeza que é original, que ninguém nunca falou. E que é muito interessante ver, né, acontecer. Quer dizer, e essa oposição, ela não é só oposta. Né? No fundo, tem pontos de contato, que são a falta de limite entre público e privado no Brasil. Né? É a mesma questão de fundo, que está levando os arquitetos a fazer uma coisa e que está levando o artista a fazer essa outra coisa que é oposta, mas é essa permeabilidade, essa falta de fronteira ou de diferença, né? que no fundo é uma questão muito brasileira, que em sociologia se chama de patrimonialismo, que é a tendência de tratar todos os assuntos públicos como se fossem privados. Isso é na base das relações pessoais, das relações de favor e etc. E essa confusão entre público e privado que acaba alimentando tipos de reações como essa, porque quando o Hélio faz isso, né, de certa forma, só podia ser um artista brasileiro que traria ao mundo essa questão. E eu entendi isso mais fortemente quando eu vi um depoimento do Vitor Aconte, que é um grande artista norte-americano, super radical, exatamente dessa linha de trabalhos, e o Aconte disse isso, que todo o trabalho que ele fez, Vitor Aconte, veio de ter visto os ninhos do Hélio em 70 no MoMA e ter sofrido o impacto daquilo, porque o Aconte também participava da Information. O trabalho do Vitor Aconte no Information era o seguinte, ele deslocou a casa dele para uma sala do museu e pedia que recebesse correspondências, cartas das pessoas, que ele ia ler essas cartas ao vivo todo dia dentro da sala. Então as cartas, que são uma coisa do universo doméstico, que normalmente chegam na sua casa, chegavam lá no museu. Né? Então ele fazia isso lá. Agora, enfim, vocês estão entendendo,
a intenção dele é parecida, né? Mas é bem mais fraca do que a do Hélio. O Hélio foi mais radical. Algum tempo depois, o Vitor Conte passou a fazer os trabalhos pelos quais ele é mais conhecido, que são seguir pessoas na rua, né? até que a pessoa se desespere, saia correndo, chame a polícia, ou um outro trabalho em que ele ficava, era uma galeria em Nova York que tinha um sótão embaixo e o piso tinha umas frestas. E ele ficava sempre ao vivo lá embaixo, no sótão, se masturbando. E as pessoas podiam ver isso pelas frestas. Então, quer dizer, ele passou a ser um artista que começou a tratar dessas questões. Mas isso ele diz no depoimento. Tudo isso veio do Hélio, porque eu só entendi pelo trabalho do Hélio o quanto radical podia ser esse atravessamento entre público e privado num trabalho de arte. Então, daí é que eu pensei, bom, realmente só podia ser um artista brasileiro, porque essa questão do público e do privado é para nós uma questão crucial. E ao mesmo tempo os arquitetos estavam reagindo a essa questão, tentando fazer com que tudo fosse público, num país em que não há público. Quer dizer, até dentro de uma casa precisava ser cidade. Num país em que não há público e que a cidade foi dominada pela especulação. Então, um pouco essa uma ideia. O outro tema, que agora tem a ver com isso, que é o espaço público, em 2013 eu fiz a curadoria da Bienal de Arquitetura de São Paulo. Até aquele momento, a minha carreira como crítico, professor, era mais ligada à crítica de arquitetura mesmo. Eu tinha feito muita coisa. O Paulo Mendes da Rocha foi meu professor na FAU, depois eu trabalhei com ele, já escrevi coisas sobre ele, mas lancei um livro sobre o Lúcio Costa. Enfim, eu estudava os arquitetos. Mas quando eu fui chamado para fazer a Bienal em 2013, uma certeza que eu tive, até porque eu tinha visitado outras bienais de arquitetura antes e eram tristíssimas, eram horríveis, porque eram coisas que não interessavam ninguém, a não ser os arquitetos, desenhos técnicos na parede, coisas muito especializadas, específicas. Foi que eu e a equipe que eu montei para fazer a Bienal, a gente sabia, olha, não dá, né? Tem que ser uma exposição que atraia a todos, e não só aos arquitetos, portanto tem que ser uma exposição sobre a cidade, não sobre a arquitetura. E tem que ser uma exposição que esteja na cidade e não dentro de um lugar como o pavilhão da Bienal, que apesar de bonito, é um lugar de muito difícil acesso. Você só chega de carro praticamente. E aí a gente fez uma Bienal que tinha como título Cidade, modos de fazer, modos de usar. E portanto ela enfatizava bastante a questão do uso. E ela acontecia em vários espaços, quase todos ligados, acessíveis pelo metrô. Sendo que a base principal é o Centro Cultural São Paulo. Então isso, e aí tinha, a gente fez uma chamada aberta para trabalhos de pessoas que queriam fazer trabalhos que estivessem dentro da Bienal, tanto podia ser nos espaços que a gente tinha destinado, ou podia ser em outros que as pessoas propusessem. Foi aí que o Celso Sim fez o Penetrável Genê, que foi maravilhoso, não sei se todo mundo aqui... No Cemitério do Araçá. No Cemitério do Araçá, que foi um trabalho fortíssimo, né, que nasceu de um texto que o Zé Celso deu para o Celso Sim, que é um texto do Jean Genet, que propõe que os cemitérios sejam espaços passíveis de apropriação artística. Além disso, o Celso tinha musicado um texto longo do Hélio Oiticica, que é uma espécie de requiem para um sambista do Estácio que tinha morrido de overdose, que era amigo do Hélio. Texto longo, difícil, o Celso musicou aquilo. Ele juntou as duas coisas e propôs um penetrável dentro do ossário do Cemitério do Araçá. O que é o ossário? É o edifício que guarda os ossos. É uma construção fechada dentro do cemitério, onde tem lá as gavetas, etc. E, bom, ele inscreveu isso na Bienal, a gente aprovou, ele conseguiu o apoio na época da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, da Comissão da Verdade, isso era 2013. E o que é incrível, né, porque ele começou o trabalho por essa via poética, Zé Celso, Jean Genet, Hélio Oiticica. No meio do caminho, ele descobriu que o ossário do Cemitério do Araçá era o lugar onde estavam guardados os ossos dos desaparecidos políticos
da vala comum de Perus, que tinha sido encontrada. Isso era em pleno trabalho da Comissão da Verdade, e o trabalho dele e da Ana Ferrari, eles fizeram em dupla, se tornou um trabalho absolutamente político. Ganhou muito mais força, e com isso... Felipe Navarro, não foi? Então, exato. Aí a abertura, a inauguração do trabalho ia ser no dia 3 de novembro de 2013. Um dia antes era finados, teve um ato ecumênico lá no cemitério, né? E durante a noite, de 2 para 3, portanto na véspera da abertura, pessoas que até hoje não se sabe quem são, violaram o ossário, quebraram o cadeado, entraram e destruíram parte do trabalho. Isso é, tinha 5 placas de mármore grandes, que recebiam projeções, né? 3 foram derrubadas. Aquelas placas de mármore, para derrubar, a gente avaliou na época, precisava de pelo menos umas 6 ou 7 homens fortes, porque era uma coisa... Então, assim, não foi foi uma coisa organizada. E o que eu fico até arrepiado de falar nisso e lembrar é que quando isso aconteceu, a gente foi para lá e foi um dia muito forte aquilo, a gente se olhava e falava assim, e pensava... Por que alguém faz isso? Quem é que hoje está incomodado com uma crítica à ditadura? 2013. É muito louco. É muito louco. Hoje a gente sabe bem quem são essas pessoas, onde elas estavam, elas são muitas, né? Naquele momento a gente não fazia sentido aquilo. Parecia uma coisa bizarra, uma coisa vinda do espaço. Eu fiz um desvio na minha narração, porque eu não pude resistir a contar isso. O Penetrável Janeiro era uma das partes que participou da Bienal. Então foi uma Bienal muito ativista, uma Bienal de espaço público. A gente fez uma piscina olímpica no Minhocão, no domingo. E isso transformou muito a minha área de atuação, porque depois disso eu passei a ser não só um crítico de arquitetura, mas uma pessoa que pensa a cidade, espaço público, que atua, que interage com grupos, com coletivos e tem essa presença nesse tipo de debate. E aí, em volta de 2013, e ainda algum tempo depois, eu me lembro que eu sempre falava com muito entusiasmo, muito ânimo desse processo que a gente vive no Brasil, dessa iniciativa cidadã, que são as pessoas querendo espaço público. Depois, mais recentemente, foi ficando cada vez mais difícil sustentar um otimismo. Vocês sabem por quê, mas o que eu quero dizer é assim, que esse processo recente de ocuparem o Minhocão aos domingos como um parque, de querer um Parque Augusta e se mobilizar, né, de ter essas festas em lugares abandonados à noite, como Mamba Negra ou outros fenômenos que querem usar a cidade, que estimulam que as pessoas vão de bicicleta, são uma série. O Buraco da Minhoca, não sei se alguém aqui chegou a participar disso, sim, né? Aquelas festas embaixo da Roosevelt, no túnel. Os trilhos da Moca. Os trilhos da Moca, são muitos exemplos. Mas todos esses exemplos são de fenômenos recentes. São coisas que não existiam há 10 anos atrás. Saudades do Haddad, né? A política do Haddad entrou em fase com isso, né? Ela quis potencializar esse movimento. Isso acontecer, como que de repente, como aquela flor que brota no asfalto do poema do Drummond, né? Sem as pessoas entenderem muito no início, como assim? Porque, estava dizendo antes, o Brasil é um país que não se notabiliza pela exuberância de espaço público. Então, tudo bem, o Rio de Janeiro é uma cidade onde essa questão se coloca, mas São Paulo não, em absoluto, né? As cidades do Nordeste são um desastre desse ponto de vista. Todo mundo só anda de carro e aquilo... E essa sociabilidade é um valor que desapareceu. E em São Paulo a gente tinha a sensação até algum tempo atrás de que as pessoas, falando assim de uma classe média e uma classe alta, se conformavam em viver numa cidade que não tem espaço público, que você transita de carro, mora no condomínio e sociabiliza no shopping.
Então, a ausência de espaço público não parecia que era uma coisa que incomodava o cidadão paulistano até algum tempo atrás. E hoje é. Então, a questão do espaço público, ela entrou na agenda. Por alguma razão misteriosa, ou não, a gente pode tentar conversar sobre isso, né? Eu acho que talvez a gênese desse sentimento esteja ligado a fenômenos como a virada cultural, a parada gay e o carnaval de rua, que foi nascendo junto com isso e com todos esses movimentos ao mesmo tempo. Mas também, de alguma forma, e esse é o lado crítico em relação ao próprio PT, que eu acho que com os movimentos sociais nossos, eles nasceram, a maioria deles, no fim da ditadura, ligados a pautas da habitação social, né? Movimentos de moradia e etc. Mas foram crescentemente se intensificando também com a pauta da reforma urbana, a agenda de uma cidade mais democrática. E quando o Lula se tornou presidente e criou o Ministério das Cidades, a gente acreditou que a reforma urbana ia acontecer, que a agenda da transformação das cidades era uma agenda progressista que estava na ordem do dia. E, no entanto, o Ministério das Cidades nunca fez nada de relevante, ele sempre teve na mão dos partidos de direita da coligação, né? O grande projeto urbano das gestões Lula e Dilma foi o Minha Casa Minha Vida, que é um desastre completo do ponto de vista urbano. Então, um sentimento que eu tenho também é o de que, de certa forma, toda uma militância, organizada ou desorganizada, que existia dentro de um ideal de que essa cidade ia ser transformada e reformada, desistiu. Percebeu que isso não ia mais acontecer e não acreditou mais que o Estado fosse a instância que fosse promover isso. De alguma forma resolveu fazer cidade com as próprias mãos. Que é um sentimento curioso, porque é uma cultura mais anglo-saxã do que a nossa, né? Do do it yourself. A gente não tem muito essa cultura no Brasil. A gente tem uma tradição de esperar o Estado. Mas, pela globalização, por uma série de outros fenômenos, começou a vir o sentimento de que as pessoas então têm que se apoderar, tem que fazer a tal da apropriação, que virou a palavra do momento, né? Se apropriar e fazer acontecer. Isso gerou coisas muito positivas. O movimento A Batata Precisa de Você, no lado da batata, por exemplo, é um caso típico disso, né? É estranhíssimo, é trágico que o Largo da Batata tenha ficado em obras quase por 20 anos, que começou lá no Maluf, no começo dos anos 90, com a Operação Urbana Faria Lima. E depois que terminou esse período, foi entregue uma obra para a cidade inacreditável, o Largo da Batata. Então, aí assim, você fala, bom, o Estado leva 20 anos para fazer isso, e quando entrega é isso? Então não dá mais, né? Agora as pessoas vão ter que se organizar e fazer a cidade elas próprias. Então a Batata Precisa de Você é uma consequência disso. Aquele grupo que ia lá fazer encontros, organizava show, palestra, fez piquenique, começou a crescer, virou uma plataforma online, as pessoas começaram a organizar atividades das pessoas, daqui a pouco, como tinha arquitetos envolvidos, virou uma oficina de criação de mobiliário, começaram a construir bancos, perceberam que não tinha luminária, colocaram luminária, não tinha árvore nenhuma, plantaram, e aí aquilo começou... Virou um monstro vivo. Uma espécie de monstro vivo, com uma dinâmica interessante, né, no mínimo, que participa de uma outra lógica, que é essa lógica de uma população cidadã proativa que quer construir e gerir os espaços públicos junto com o Estado. Isso é um modelo novo, completamente inexistente há poucos anos atrás. Tem muita teoria sobre o assunto. Se alguém se interessar, eu recomendo ler Antônio Negri e Michael Hart, um livro que se chama Commonwealth, que saiu traduzido como Bem-Estar. Se não me engano, é o tema dos comuns, né? Porque essa ideia de comum, common em inglês, ele não se encaixa na dicotomia público-privado. Porque a gente funciona na dicotomia público-privado, que é uma dicotomia da Atenas clássica e do iluminismo. Mas o common anglo-saxão é diferente. O common supõe um público que possa ser gerido também pelo privado, não são as empresas, mas as pessoas. E você possa ter esse compartilhamento de responsabilidades, que é um pouco o que hoje está se ensaiando aqui no Brasil em alguns casos. Então, Commonwealth?
não tem a ver com a Revolução Inglesa? Tem, isso. Vem dos cercamentos, né? Quando tinha essas propriedades coletivas e fazem os cercamentos e expulsam essas pessoas para a cidade. Não é um Essas últimas construções têm um pouco a ver com o plano diretor da cidade também, não tem não, Guilherme? Não teve uma coisa do plano diretor? Não de sei se ter já deu umas tempo. áreas de circulação para esses prédios novos, tipo IMS, blá 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 blá. Não tinha a ver com isso também? Não sei se já deu tempo do plano diretor ter esse tipo de impacto em coisas que já deram tempo de construir. Tá. Mas, no caso do IMS, nem precisaria, porque são arquitetos que pensam assim, o cliente é um cliente esclarecido, então, mas no IMS teve sim, o plano diretor teve uma importância fundamental, que foi a seguinte: uma das coisas incríveis que o plano diretor novo do Haddad fez foi rever a obrigação do número de vagas de garagem exigidos. Porque, acreditem, mas na maioria dos países do mundo, países minimamente razoáveis, o que o plano diretor faz é limitar o número de vagas de garagem, né? No caso do brasileiro era o contrário, era exigir vagas de garagem, mesmo que o empreendedor não quisesse fazer, às vezes ele era obrigado a fazer pela lei. Então, no caso ali do IMS, se fosse mantido como era antigamente, ia ser impossível fazer, porque não ia dar para escavar tanto o subsolo para botar tanta garagem, que tem metrô passando, tem um monte de outras interferências naquele subsolo, ou então ia ficar uma coisa horrorosa. Imagine uma garagem, tipo 3 primeiros andares só de carro e depois começa o museu, não dava para fazer. Então, como deu tempo de... Aliás, é por isso que o IMS tinha aquele terreno já há tanto tempo e não fazia nada. Acabou fazendo quando mudou a lei, o novo plano diretor permitiu que agora, eu acho que, se não me engano, tem ali 4 ou 5 vagas só de carro e ponto final, porque ali está do lado do metrô, ônibus, tudo que não faz sentido. Mas, estava dizendo, eu acho que tem sim um certo espírito do tempo que leva a esse desejo por coletividade, ao mesmo tempo que tem um outro espírito do tempo hoje, que é o contrário, que é o do privativo, o da exclusão e tudo isso. Mas esse lado, que é o que a prefeitura do Haddad percebeu, explorou, é uma verdade. Por exemplo, tem muita gente hoje, né, gerações jovens, que as pessoas fazem 18 anos e não querem ter o carro. Aquele ideal de você ganhar o carro de classe média ou mais ricos não foi mais, foi completamente deslocado. Ou então, muitas famílias que nos anos 80, 70 ou 80 se mudaram para o Alphaville ou para a Granja Viana, etc., os filhos dessas famílias não querem morar lá e não moram. Então, é uma volta que espelha valores que são a vontade de espaço urbano, vontade de cidade como densidade, de centro histórico, né? Um lugar onde tem comércio, que você usa calçada, que você possa se locomover de bicicleta e não de carro. Aquelas cenas maravilhosas que a gente vê às vezes na imprensa, que é fila de carros dentro de condomínio fechado, que a pessoa demora meia hora para sair do condomínio. Os 300 sinceramente. Então, esse tipo de situação, né, gerou uma coisa completamente insustentável, impraticável. Então, há uma... Claro que às vezes isso que eu estou descrevendo se traduz numa hipsterização total e etc. Mas também, sim, melhor o hipster do que o... Mas o que faltou concluir do assunto do espaço público, que é o que a Beth tinha puxado, é que eu acho que isso é uma ideia que eu gosto de tensionar normalmente quando eu falo com os arquitetos, em ambiente de arquitetos. Porque para nós arquitetos, normalmente quando um arquiteto desenha uma praça, um projeto, pensa, logo chama aquela praça de ágora e imagina que é um espaço da liberdade política e vai ser um lugar, né, como na Grécia Antiga. Imagina que aquilo vai ser automaticamente imantado por um espírito de liberdade política. E basta frequentar o Engabaú, por exemplo, para você ver que às vezes não é bem isso o que acontece. Então, o que eu percebo é que
que os espaços públicos, numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil, uma sociedade tão violenta como a nossa, né, os espaços públicos que quase sempre estão privatizados, porque estão gradeados, têm seu uso restrito, né, estão pressionados pelas avenidas, pelos carros. Vejam o que aconteceu com o Parque Dom Pedro, né? Uma coisa tristíssima. Você olha no mapa, ele ainda chama Parque Dom Pedro. Você vai lá e procura um parque que virou uns restos de mato com grade no meio de alças e viadutos e tal. Então é mais ou menos isso que aconteceu. E espaços públicos que supostamente então seriam públicos acabam sendo privatizados ou ficam ermos e abandonados e vazios, como era, por exemplo, a Praça Roosevelt anterior, que era aquela laje de concreto pentagonal, que era uma coisa que ninguém ia, embaixo, um lugar escuro, abandonado. E quando a Praça Roosevelt foi refeita, que ela foi demolida. Aliás, a Praça Roosevelt, ela era a mesma obra que o Minhocão, né? Não sei se vocês sabem, ela foi construída junto com o Minhocão. É a mesma obra, porque o Minhocão vinha, ele mergulha no túnel, continua depois no Bexiga, e a praça é o coroamento desse túnel. Então, quando ela foi recentemente demolida e foi construída essa nova, que aliás é um projeto ruim, né? A nova Praça Roosevelt também é ruim, mas ela é melhor do que a anterior, e ela tem uma vantagem básica muito importante, que ela permitiu o acesso pelas ruas todas do entorno, num entorno que é muito vivo de usos, e tem todas aquelas escadarias com corrimão que acabaram sendo usadas por skatistas, etc. Então acabou tendo um uso muito intenso. Mas esse uso intenso foi objeto de muito conflito também, porque começou a ter um monte de skatista, e as pessoas, os mais velhos, que queriam ficar em paz, justamente, né? Ou as famílias com crianças que achavam que ia uma praça, podia também ficar incomodadas com aquele presença tão ostensiva dos skatistas. Os moradores dos prédios, que estavam acostumados com o silêncio, começaram a achar ruim, porque agora era barulho. Só que o que eu acho é que isso é muito interessante, né? Todo esse conflito, essa disputa pelo espaço, ela é sinal de que aquele espaço virou público, porque as pessoas querem usar. Enquanto estava vazio, não tinha conflito nenhum. Estava tudo bem, entre aspas, porque estava péssimo. Agora, na hora que você criou uma atração, uma possibilidade de aquele espaço fosse realmente pensado e usado como público, ele cria conflito. Por quê? Porque é natural. Natural, o espaço público é conflituoso. A sociedade é conflituosa, por que o espaço público vai ser pacificado? Então, essa é um pouco a minha brincadeira, provocação para os arquitetos, porque o modelo nosso na arquitetura, quando desenha uma praça, é ou que ela vai ser uma ágora de Atenas, que é impossível, ou é uma praça europeia, onde a gente vai dar milhos para os pombos e achar que vai ficar assim, né, uma coisa completamente contemplativa. Vale do Gabão moram pessoas. Espaço privatizado também, de uma outra maneira. Isso. A privatização que acaba acontecendo em São Paulo, ela se dá, inclusive, também pela presença dos moradores de rua, que é uma espécie de ocupação privada terrível, né, pela exclusão. Mas, então, assim, por mais que não seja bom o projeto da Praça Roosevelt, ele inaugurou um verdadeiro espaço público em São Paulo, no bom sentido. E o que eu defendo é essa ideia, quer dizer, não que o espaço público seja um lugar da guerra, não é isso, mas que ele possa trazer à tona os conflitos que são os conflitos da sociedade. E se isso for verdade, aquele espaço é público. Agora, a paz seria ideológica desse ponto de vista, no sentido que quando se busca um espaço público pacífico ou pacificado, é uma ideologia, porque isso não é possível ou não é real. Nem no espaço De privado. silenciamento. Nem no espaço privado. Nem no privado. E é de silenciamento, exatamente. O que não quer dizer que um trabalho artístico ou de dança não possa tentar, por contraste, buscar uma paz coletiva interior. Isso sim. Então, acho que esse é um ponto a partir do qual você pode pensar a questão do espaço público para nós. Tem uma outra história que tem alguma coisa a ver com isso, que eu quero contar aqui, que eu tive, isso é recente, faz umas 2 semanas, eu estava num Uber à noite, e o Uber estava atravessando a região da Cracolândia, entrou na rua Glete, estava com o Waze ligado, com aquela voz de mulher do Waze, de vir à direita à esquerda, e quando entrou na rua Glete, a mulher do Waze disse assim, com muita candura, a voz falou:
Cuidado, área sujeita a crime. Então, eu nunca imaginei que o Waze pudesse falar isso. Eu pulei na cadeira, né? Fiquei muito assustado. Falei, como é que o Waze está falando isso? Pois é, exatamente. Esses interesses evidentemente estão lá, no fundo de tudo isso. E agora um veículo como o Waze começa a ter discurso, né? Supostamente o Waze não teria discurso, ele é só uma ferramenta, né? Já vem desde os anos 20, ela rompe com o que vinha antes, porque a arquitetura neoclássica, que é a arquitetura de tradição de belas artes, era uma arquitetura muito mais segmentada, os espaços, né, corredores, espaços definidos, e a arquitetura moderna explode isso e pensa essas continuidades, esses espaços mais integrados. E o Le Corbusier tinha uma expressão que ele usava muito, que era promenade architecturale, que é o passeio arquitetural. A ideia, porque isso é fenomenológico, a ideia de que o espaço é dinâmico. Então, ele não é uma construção estática, é para você fazer, conforme os percursos que você vai andando, você vai vendo de diferentes maneiras as coisas que estão em volta, e isso é uma nova experiência. Não, o título meu tá aqui, ele é produto de uma operação urbana. O que é a operação urbana? Começou com o Maluf nos anos 80, faz parte da mesma operação urbana Faria Lima, aquela obra que é você poder ter exceção na legislação, se você pagar mais por isso. Então, no caso ali, aquele edifício alto, rosa, né, que faz que espelha aquele rosa e azul em volta dos vizinhos, ele é o resultado de uma exceção na legislação, porque aquilo é um laboratório axé, né? Quer dizer, aquilo é um edifício de escritórios, mas a exceção só é possível porque é um edifício cultural. É o edifício cultural que permite a exceção na legislação, mas aquilo é um negócio imobiliário. Então, e aí, eu me lembrei, por causa do que vocês estão falando, de um detalhe que faltou responder para a sua pergunta agora, que é assim, no caso da Fiesp, o Paulo Mendes fez uma reforma naquele térreo de um prédio que é do escritório Rino Leve. Basicamente, a reforma que o Paulo fez foi criar um edifício cultural naquele térreo, que era aberto e que depois eles fecharam. Que tem aquelas grades que não tinham no projeto. Então, aquilo está totalmente subvertido. E, aliás, é interessante ver, no caso da Paulista, pensando na linha do seu raciocínio, esses personagens, a contraposição que há entre a Fiesp e o MASP, como dois paradigmas, um da direita e outro da esquerda, dos movimentos. Né? O Pato, né, na Fiesp e tal, e o MASP, se bem que a direita também agora está apropriando o MASP. Mas, claro, é um espaço público, ele é passível de tudo isso, mas ficou associado, né, a Fiesp com o Pato e tudo aquilo que era uma reivindicação dos industriais e daquela instituição e aquele edifício, com o outro que é o Vão Livre, o Espaço da Liberdade. Então, agora, o que vocês perguntaram, o legado do brutalismo e um pouco o nexo dele na cidade. Nessa época dos anos 60, que eles fizeram esses projetos e tiveram essa combatividade tão forte, foi, do ponto de vista pessoal da vida desses arquitetos, muito difícil, porque o Artigas, em 64, quando teve o golpe, o Artigas era uma das primeiras pessoas a ser presa, porque ele era um dos altos membros do Partido Comunista. Em 64, poucos foram presos, ele foi preso. Depois ele passou algum tempo preso, foi solto, mas ficou com medo de ser preso de novo, se exilou no Uruguai e ficou foragido. Depois não aguentou viver lá, ficou deprimido, as pessoas diziam que ele ia se matar, buscaram ele no Uruguai, ele voltou e ficou clandestino. Então, imagina nisso, né? Muito difícil tudo isso. Depois acabou tendo uma certa estabilidade, mas veio o AI-5 em dezembro de 68 e em janeiro de 69 ele e o Paulo foram caçados. Isso é, foram expulsos da universidade e foram proibidos de trabalhar. No mesmo dia em que saiu a lei da cassação deles, foi o dia que foi divulgado o resultado do concurso de arquitetura do Pavilhão do Brasil para a Expo de Osaka, que aconteceria em 70, isso era em 69. Tinha tido um concurso de projetos e o Paulo ganhou.
E aí era uma contradição absurda, né? No mesmo dia que é anunciada a vitória dele para fazer um projeto oficial do governo brasileiro, ele estava sendo caçado pelo mesmo governo brasileiro. E acabou conseguindo fazer o projeto. Para ir para o Japão ele exigiu o passaporte diplomático, porque ele sabia que se ele tivesse um passaporte comum na volta ele sofria muitos riscos. Mas ele passou, tendo 6 filhos, né, tinha 5 naquela altura, ele passou vários anos impedido de trabalhar, isso é, ele fazia os trabalhos, outros assinavam, ele fazia, recebia, muito difícil. Então assim, a própria arquitetura dessa escola, desse grupo, foi sofrendo na pele o que as próprias pessoas sofriam, e aí falta de encomendas, uma certa diminuição, mas era uma arquitetura que respondia com a violência, digamos, que respondia no campo do espaço e da estética com uma violência equivalente a que eles estavam sofrendo e a que o Brasil estava sofrendo. Esse é um ponto que eu não disse explicitamente, né, que eu queria dizer. E aí, abre parênteses rapidamente, o Teatro Oficina é a mesma ideia. Por quê? Porque aquele teatro, o primeiro cenário da Helena Bobardi na Oficina é na Selva das Cidades, em 69. Isso é a primeira peça na Oficina depois do AI-5. Logo antes os atores tinham sido espancados, vocês sabem essas histórias. Então a Oficina resolve fazer uma peça não política, na Selva das Cidades, do Jovem Brecht. Só que aí vem a Lina e faz uma leitura daquela peça super política, que é o palco é um ringue de boxe que os atores lutam. E naquele momento, em 69, enquanto a peça acontecia, o que estava acontecendo? A construção do Minhocão na frente da Oficina, o bairro do Bexiga todo demolido, e uma violência absoluta no entorno imediato todo, porque casas e casas demolidas, escombros nas ruas, e a construção desse monumento do rodoviarismo, da repressão ditatorial que é o Minhocão. Então a Lina construiu o cenário da Selva das Cidades com as demolições que estavam nas calçadas. Ela pegava tudo aquele entulho e usava aquilo como matéria-prima do cenário, que era destruído pelos atores toda noite na peça. Mas podia ser destruído porque tinha matéria-prima suficiente para fazer todo dia de novo. Então olha que lindo a história, né? É isso, a ideia de que você está sofrendo uma violência muito forte e a sua resposta dobra a violência, do ponto de vista estético. Faz uma peça que usa o entulho da cidade, o cenário é um ringue de boxe, os atores lutam e destroem, né? E todo dia aquilo é destruído e é refeito. Bom, essa experiência que fez com que o Zé Celso e a Lina percebessem que o teatro precisava ser demolido. O próprio teatro, que era o teatro do Flávio Império, era um teatro bonito, mas era um teatro convencional. E o Flávio Império também disse, é verdade, vocês têm razão. Ele assinou o termo, né, autorizando a demolição. E tempos depois, só quando o Zé Celso e a companhia voltam do exílio, no final dos anos 70, é que eles reencontram a Lina e falam, vamos fazer aquele projeto. Aí a Lina começa a desenhar, faz junto com o Edson Elito, e essa ideia de teatro palco, de teatro pista, como um sambódromo, que é espaço público, que é espaço urbano, teatro como uma comunicação entre a rua e o terreno do fundo, que seria o teatro do estádio, etc. Então, é um processo ritualístico de devoração e de demolição que envolve violência. Queria fazer esse adendo para voltar. Depois a arquitetura da Escola Paulista vai um pouco virando um certo maneirismo. Tem outros arquitetos de uma geração mais nova que ficam usando estilo de concreto aparente, que ficam fazendo isso, mas que não tinham mais. Também, na medida que a ditadura foi acabando o contexto de opressão que gerava esse tipo de linguagem como resposta. Então, quando eu estudei na FAU nos anos 90, era isso que eu sentia, sem saber direito, que era assim, existia um dogma, temos que fazer a arquitetura da Escola Paulista, porque é arquitetura de esquerda e etc., contra esse pós-modernismo horroroso que entrou e etc., mas as pessoas já não sabiam mais por que exatamente que elas tinham que fazer esse tipo de linguagem, porque essa linguagem já não era mais compatível com o momento do país. E o próprio Paulo foi mudando muito, então uma coisa que aconteceu foi que ele começou a usar peças metálicas ao invés de concreto, que é uma coisa que ele não fazia antes. Então isso apareceu na Pinacoteca, apareceu no Patriarca. Gabriel Monteiro. O Gabriel tem uma loja, né?
muito, né? Então, espaços mais abertos, outro tipo de situação. O espaço público, que você pergunta, é claramente como o vão do MASP, né? Esse é o paradigma, que é a mesma ideia da Praça do Patriarca. Qual é o grande paradigma do espaço público para esses arquitetos? Um lugar coberto e aberto. Isso é, um lugar que você não tem barreiras, mas está protegido da chuva e do sol, que é um pouco a ideia do espaço público nos trópicos, né, como um lugar agradável.